A paz de Jesus, a graça do Espírito Santo de Deus. Saúde os irmãos, em nome de Jesus. João 8 dias, 32. Conheceis a verdade vos libertará. Primeiro, a verdade, louvado seja Jesus, para a tua vida ou para todos. O que é a verdade? Neste mundão, nessas coisas que se passa sobre a terra. O que é verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. A sua palavra, o seu modo de viver, o seu doutrina. Esta é a verdade, a palavra de Deus. Mas primeiro, irmão, nós temos que, enfim, confessar, compreender que muitas vezes nós estamos presos. Porque para falar de liberdade, para ti sois livre, você tem que confessar que está preso. Ninguém pode ser liberto se ele não está preso. Então a primeira coisa que nós devemos compreender, se há alguma coisa que nos prende, que não nos deixa ser livre. Tu pode dizer, eu sou livre, eu vou de um lado para o outro, eu pego a condução do ônibus, eu pego o meu automóvel, eu vou para cima e para baixo, eu faço mais ou menos quase tudo que eu quero, eu sou livre. Como tu dizes para mim, seja liberto, seja livre. Então temos que ter uma consciência aqui, onde diz a palavra, conheceis a verdade vos libertará, que ela quer libertar de algo. E esse algo é o pecado. É o pecado. Ninguém gosta de falar do pecado, irmão? Ninguém gosta de falar de ser liberto, porque é difícil a gente compreender que a gente precisa ser liberto. A gente tem que ter a consciência do pecado. O que é o pecado? É aquilo que tem nos prendido neste mundo de não conhecer a Jesus. E a mesma coisa, se tu não confessa Jesus Cristo e a sua palavra de Deus, tu praticamente já peca. Porque a palavra diz que aquele que aceita Cristo passou da morte para a vida. Nenhuma condenação é. Mas aquele que não aceita Cristo já está condenado. Em si mesmo já está morto. Então, a palavra quer te libertar da morte. Ela quer te tirar das garras da morte. Ou seja, a morte carnal e espiritual. A morte carnal, quase todos nós passaremos, né? Dando ênfase, um ponto de chegação ao arrebatamento. Coisa para nós falar mais tarde. Mas a morte espiritual é do seu espírito, da sua alma. Essa morte, ela é eterna. Só que Jesus, pelo seu ensino, pela sua verdade, nos garante vida eterna. E para falar de vida eterna para muitos é loucura hoje em dia. Por mais que muitos crentes compreendam, entendam, mas falar de vida eterna, aonde tu vai viver eternamente uma vida sem dor, uma vida sem preocupação, uma vida sem, ó Deus, coisas que nos atemoriza, como a morte, é como que nós estivéssemos falando de uma fantasia, é como nós estivéssemos falando de algo que está muito distante, além da nossa compreensão, e não está bem perto. A palavra diz que Jesus é a vida eterna. Aquele que crê em mim, e naquele que me enviou, diz Jesus, que é Deus, não morrerás, mas eu ressuscitarei naquele último dia. Então aquele que crê em Cristo, ou aquele que morreu crendo em Cristo, ele não morre, ele adormece a sua alma, o seu espírito, então ele ressuscitará aquele último dia, trará de volta a vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé.
Mas muitos dizem, mas como louvar seja Jesus? Eu sou livre? Não, você precisa de libertação, conheceis a verdade. Se é que você já conheceu a verdade. Você já conheceu Cristo? Tem conhecido Cristo? Então você tem conhecido a verdade. Jesus Cristo é a verdade, que nos traz, glória a Deus, aleluia, o ensinamento daquele que está acima de todas as coisas. Talvez você não está compreendendo esta palavra. Talvez você não está compreendendo, glória a Deus, aleluia, esta pregação. Mas para você que compreenda, ouve esta palavra. Você precisa ser liberto. Muitas vezes tu diz que é liberto, mas muitas vezes tu perde para poucas coisas, para o cigarro, para a bebida, para a droga, para a prostituição, para a mentira. Você não consegue viver sem mentir. Você não consegue viver sem o crack, sem a cocaína. Você não consegue viver sem enganar os outros. Você não consegue viver sem a bebida. Você não consegue viver sem o cigarro. Como dizeis que vocês são libertos? Aquele que é liberto vence todas essas coisas. Como nós vemos hoje em dia os homens sendo escravos, muitas vezes numa pedrinha de crack. O homem grande, o homem forte, se sujeitando a muita coisa pelo vício. O homem muitas vezes sendo escravo, sendo preso pela mentira, pela fábula, pela história de outros homens. E calamassura me clama. Mas esse Jesus Cristo aqui, este homem, ele é o homem da verdade. É aquele que tem o poder para nos tirar dessa garra da prisão que é de Satanás, que engana todo mundo e seduz com a sua feitiçaria a terra toda. Então, para falar palavras fortes, porque já é a última hora, últimos dias, e tem que falar para ti essa palavra forte. Satanás, por mais que tu não vê ele, tu não crê muitas vezes nele. Mas ele é quem seduz toda a terra com a sua feitiçaria, exalando por onde vai. Ele seduz povos, língua e nação, enganando e depravando e cegando o homem, prendendo o homem nos grilhões da morte, nos grilhões do vício, nos grilhões da mentira, nas algemas do vício, nas algemas da mentira, das algemas das prostituições, afastando o homem da verdade que é Cristo Jesus. Pois já é a última hora e também é os últimos dias, Senhor. E o Senhor está te esclarecendo, pois tu precisas ser liberto, conheceis a verdade vos libertará. Aquele que é livre não se prende nada nesta terra. Aquele que é livre não se prende nada neste mundo. E somente Jesus pode libertar teu corpo, alma e espírito. Às vezes teu corpo está dependente de tanta coisa. Tua alma, teu coração está dependente desta terra. Ei, calamassuri me clama lamasteia. Mas a verdade está aqui, a palavra de Deus. Esta aqui é a verdade, é que liberta o homem. Um dia eu já fui preso. Um dia eu já estive no grilhões da morte. Mas Jesus quebrou o grilhão da morte. Jesus tirou Satanás da minha vida e pôs o seu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade que está conosco. Conheceis a verdade. Mas como eu vou conhecer a verdade? Lendo a Bíblia, estudando a palavra, orando, indo à igreja, falando com os irmãos, com as irmãs das igrejas. Eis aí a verdade, eis aí a palavra de Deus. Conheceis a verdade vos libertará. Mas tu tem que compreender que você está cativo, você não consegue sair deste mundo, das obras reprováveis, das coisas que não agradam a Deus. Eu cito poucas coisas, mas tem a mentira, tem o engano, tem a fofoca, tem a dissolução, tem o falso testemunho. Ei, calamassura me clama. Tem tudo que o mundo tem te seduzido, ou Satanás tem te seduzido. Tem te botado algema e grilhões. Você, na verdade, é livre, mas não é. Você, na verdade, anda na rua, mas está preso.
Você na verdade tem, mas não tem, está preso. Mas eu te ofereço Cristo, te ofereço Jesus, para que aqueles que conheçam a verdade vos liberta. Não há aprendimento. Não há aprendimento com Deus quando alguém te liberta. Esse entra nas candeias, nas prisões. Esse entra nos lugares, ó Deus, aleluia, que você está preso. Este arrebata a tua alma para ó Deus. Esse arrebata-te das mãos de Satanás. Esse é Jesus Cristo, que tem poder para rever toda ovelha. Se essa palavra está fazendo sentido a ti essa última hora, esses últimos dias, queimando em seu coração, chamando a sua atenção, você é ovelha de Cristo. Você compreende as minhas palavras, você compreende esta evangelho, esta palavra, está fazendo sentido, está fazendo sentido que você está aprisionado e você não consegue vencer, com as tuas forças tu não vence, e calamassura me clama, porque há algo maior que tu que está te prendendo debaixo dessa luta, desse problema, desse vício, dessa prostituição, desse engano. Mas há algo maior que é Jesus Cristo, que é a verdade, que pode te ajudar, que pode te liberar, que pode te soltar, que pode deixar você livre para viver para Deus. Se você ouve a minha voz, a minha palavra, onde você está, e compreende, então você é filho de Deus. Você faz parte desta verdade. Deus está tocando a ti. Deus está falando contigo, se tu compreende estas palavras. Mas se tu não compreende, não entende, porque a minha palavra não está em vós. Não compreende, não entende, porque não é, com a Deus, aleluia, da verdade. Porque todos aqueles que é da verdade, ouvem a verdade, compreendem a verdade, entendem a verdade, sabe que a verdade está em vosso coração e a verdade vos libertará. Todo aquele que ouve de Cristo, compreende de Jesus Cristo, vê de Jesus Cristo te libertará. Só então sereis livre, andarei de um lado e para outro, porque alguém mais grande, alguém mais poderoso que é Jesus te libertou. Fica a paz do Senhor para esse dia. Receba a paz e a graça do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal e receba a palavra da paz do Senhor.